Muito obrigada pela gentileza do convite e pela possibilidade de comentar esta muito interessante intervenção, particularmente otimista, que é uma coisa que, enfim, não é vulgar ouvir nos nossos dias, e com um otimismo baseado não tanto na análise do presente em si, mas pela procura de padrões históricos. Aquilo que é fundamental na intervenção da professora Carlota Pérez é dizer-nos que a melhor maneira de olharmos para os tempos contemporâneos, para os dias de hoje, não é tanto permanecermos neles, mas olhar para os padrões históricos. E nessa análise dos padrões históricos, com a ajuda da história, vem no título da comunicação, tirar a conclusão de uma possível idade dourada a que seguirá à crise que conhecemos nos nossos dias. Eu vou aqui tentar fazer um pouco de advogado do diabo e, usando a história, mostrar que as coisas também não têm que necessariamente ser assim, pelo contrário. É evidente que neste papel de advogado do diabo, no fundo usando a lei de Murphy para mostrar as várias coisas que podem correr mal, isto é um device, chamemos assim, não é preciso tomar à letra, é apenas uma maneira de mostrar também, com a ajuda da história, como é possível outro curso e como há outro curso inscrito nestes acontecimentos. A história, de facto, history is messy, a história não é propriamente uma coisa bonita de se ver. E se nós olharmos para a história não é nada otimista em relação ao comportamento dos homens e das sociedades. Vamos tentar utilizar o mesmo padrão de análise que a professora Carlota utilizou em relação às revoluções industriais dos últimos anos. A revolução industrial propriamente dita, com as infraestruturas, canais, estradas por aí adiante, o vapor, depois o aço, os automóveis, a informação e a tecnologia da informação e, por último, uma eventual revolução biotecnológica. E vamos colocar outro grupo de elementos, duas colunas ao lado, chamemos-lhe assim, para podermos fazer essa interpretação histórica. Uma dessas primeiras colunas é como é que estas revoluções tecnológicas se traduziram para a realidade de milhões de pessoas. Se nós quisermos, a Revolução Industrial, do ponto de vista histórico, significa, entre outras coisas, a Revolução Francesa e Napoleão. Ou seja, a tradução em termos políticos e sociais que acompanha o processo de transformação das economias europeias que nós conhecemos como Revolução Industrial tem um paradigma político e esse paradigma político é a Revolução Francesa e dentro da Revolução Francesa todo um conjunto de inovações tecnológicas no plano militar. Porque se nós retirarmos uma meditação sobre a guerra e paz da análise deste processo, a história de facto torna-se otimista. Mas na verdade a maioria destas transformações tiveram em primeiro lugar um direto impacto em milhões de pessoas através do problema da guerra e da paz, talvez o problema crucial da história. E quais são os produtos desta revolução industrial? É a guerra moderna em primeiro lugar. Os exércitos napoleónicos, os exércitos da Revolução Francesa, que pela primeira vez não são exércitos de mercenários, mas são exércitos de conscription, são exércitos de recrutamento obrigatório, que é uma novidade na história militar. E que é o caminho aberto para aquilo que nós conhecemos no século XX, a guerra total. A guerra total é uma das grandes consequências de tecnologias contemporâneas. Não é apenas um resultado da política, é um resultado da utilização maciça de tecnologias para o objetivo da destruição do maior número possível de seres humanos. Portanto, a Revolução Industrial e a Revolução do Vapor acompanham a Revolução Francesa, as invasões napoleónicas que moldaram a Europa, se quisermos também a Revolução Americana, a Revolução Inglesa é um bocado diferente, acompanham o imperialismo e o colonialismo enquanto processo de protoglobalização, que aliás agradava aos otimistas da época. Marx, por exemplo, escreve páginas ardorosas a favor da colonização e da abertura forçada dos portos de todo o mundo, ao comércio como maneira de construir um sistema capitalista mundial. Com o advento do aço, há também o advento de novas tecnologias militares.
Os navios cobrem-se, que eram de madeira, cobrem-se de aço. Pela primeira vez na Guerra Civil Americana são utilizados submarinos e navios couraçados modernos, com uma enorme capacidade de destruição, e também pela primeira vez na Guerra Civil Americana e em particular na Primeira Guerra Mundial, uma das grandes consequências desta revolução tecnológica é utilizada de forma a mudar completamente as leis da guerra, os explosivos modernos. Os explosivos modernos, que são utilizados pela primeira vez de forma sistemática na Primeira Guerra Mundial, na Guerra Civil Americana e depois na Primeira Guerra Mundial, mudaram completamente a guerra em termos de mortes, em termos de destruição maciça. A Primeira Guerra Mundial matou a geração masculina europeia de uma forma muito significativa e interclassista, desde os nobres aos plebeus, muitos jovens. Há uma enorme destruição dos jovens, dos homens europeus naqueles anos. E a utilização dos explosivos modernos é uma consequência também destas alterações tecnológicas. Quando avançamos para a idade do American Way of Life, dos automóveis, do petróleo e dos aviões, não podemos esquecer que é também o período em que, em grande parte para suprir as dificuldades militares da Primeira Guerra, se conhece um desenvolvimento acentuado da aviação militar, dos tanques, de todo um conjunto de parafernália que são utilizadas com sucesso exatamente pelos países que se modernizaram, em particular a Alemanha, no início da Segunda Guerra Mundial. Sendo que, com o crescimento da burocracia, outro aspecto importante na construção do Estado moderno e nestas revoluções, a burocracia é uma inovação tecnológica que se desenvolve em particular no princípio do século, descrita de forma ficcional muito antes de existir, por exemplo, por Kafka. É um mundo em que as pessoas vivem sem serem senhoras do seu próprio destino, são um número. Há muitos aspectos da sociedade contemporânea descritos pela primeira vez por Kafka, são um número, são julgados sem saber os crimes de que são acusados, e nessa sociedade burocrática, ela própria uma invenção da modernidade, está o padrão para comportamentos de mobilização civil maciça, que particularmente o nazismo e o comunismo utilizaram, todos eles com uma grande capacidade de utilizarem inovações tecnológicas, quer para o controle dos cidadãos, quer para a destruição maciça. Os nazistas são pioneiros da propaganda, da publicidade, do cinema, e se chegassem à televisão, seriam certamente a televisão. Os comunistas são pioneiros da utilização de grandes projetos de obras públicas baseados no trabalho forçado, Magnitogorsk, os canais. Portanto, este é o outro lado destas revoluções. É o lado que atingiu milhões de homens e que matou dezenas de milhões de homens em função desta mesma inovação tecnológica. Por último, a idade da informação e da tecnologia. Nós temos hoje uma realidade que tem muito a ver com esta revolução tecnológica e da informação, que é a aparição de um tipo de terrorismo, como a Al-Qaeda, que é inteiramente adaptado aos networks. Diferentemente, também eles substituíram a pirâmide organizacional por um mecanismo aberto de network, muito mais difícil de infiltrar e de controlar pela polícia. Também eles utilizam características das sociedades contemporâneas. Nós não podemos olhar-los para o Afeganistão, nós temos que perceber que o 11 de setembro significa a utilização das fragilidades da sociedade urbana, das grandes concentrações de pessoas, dos edifícios com milhares de pessoas a trabalhar e da possibilidade de utilizar aviões e tecnologias contemporâneas que têm uma grande capacidade de destruição, comboios, aviões e a seu tempo explosivos modernos, para criar uma perturbação social considerável. E se olharmos para o futuro, a revolução biológica inevitavelmente virá associada à guerra biológica. Se quisermos, o grande risco militar, o grande risco para a nossa segurança dos próximos anos, poderá não ser o armamento nuclear, mas é certamente o armamento biológico, na medida em que o armamento biológico é o small is beautiful, aplica-se ao armamento biológico, pode ser feito num quarto, em Londres, onde, aliás, já se fizeram várias tentativas, pode ser feito em qualquer lado e é profundamente perturbador do tecido e do funcionamento da sociedade, na medida em que atinge não só as pessoas, fazendo-as doentes ou matando-as, mas também criando possibilidade para uma disrupção, para uma perturbação social muito considerável. Eu não digo que as coisas aconteçam necessariamente assim. Já não me refiro sequer à bomba termonuclear, que é algo de radicalmente novo em 6.000 anos de história da humanidade.
É que nós temos tendência às vezes para não pensar. A bomba termonuclear é a primeira vez que a humanidade tem possibilidade de destruir a si própria. Coisa que nunca aconteceu no passado. Nós neste momento temos a capacidade de destruir a raça humana. Se a usamos ou não, não se sabe. Isto tudo para chamar a atenção para um aspecto que muitas vezes as pessoas que trabalham no mundo das tecnologias tendem a minimizar. Não são as tecnologias que mudam a sociedade. É a sociedade que usa as tecnologias em função do seu próprio funcionamento. Os gregos conheciam a máquina a vapor, nunca a utilizaram para qualquer trabalho industrial. A eletricidade era conhecida no século XVI, XVII, XVIII e era um brinquedo de salão. Nunca ninguém imaginou pôr uma lâmpada a funcionar a partir da eletricidade. Nós temos, as tecnologias precedem muitas vezes o conhecimento e a utilização dessas tecnologias, tem muito a ver com mudanças na sociedade. Tem muito a ver, não basta a existência das tecnologias. E as tecnologias têm efeitos perversos que têm que ser analisados. As tecnologias modernas, por exemplo, que nos unem nesta casa, têm um enorme potencial para a destruição da privacidade e para permitir aos Estados controlar os cidadãos. Nós não podemos retirar essa análise da realidade. É possível hoje ter um grau de controle sobre cada um de nós, individualmente falando, muito superior àquele que qualquer ditador do passado teve. É o 1984 numa dimensão, de facto, muito maior. E é possível tê-lo em democracia ou em ditadura. Daí que a reflexão sobre o político não pode estar alheia à reflexão sobre as tecnologias. Porque essa reflexão sobre o político tem a ver com o aspecto e com o modo como a sociedade controla em termos cívicos, em termos da sua própria organização, a utilização das tecnologias. E esse aspecto não advém naturalmente da existência das tecnologias e da sua disseminação. Não é por termos banda larga em todo lado, não é por termos telemóveis em todo lado, não é por podermos melhorar muito as nossas condições de vida que por si só deriva uma sociedade melhor. E isso é um aspecto fundamental. Em parte também, porque entre os efeitos perversos destas tecnologias está uma usura muito considerável sobre os mecanismos de funcionamento da democracia. O funcionamento dos mecanismos da democracia está a sofrer uma ruptura e uma usura muito considerável pelo facto destas tecnologias criarem uma ilusão de participação em tempo real e essa ilusão de participação em tempo real fazer com que as pessoas pensem que estão numa espécie de cidade grega, de ágora, em que podem tomar decisões imediatas sobre todas as matérias, sobre todas as issues, e que não é necessário tempos lentos, que não é necessário silêncio, que não é necessário espaço. As novas tecnologias, quando usadas por sociedades que as utilizam segundo estruturas de poder que são, de alguma maneira, como o carro que a professora Carlota referiu, uma carruagem já com motor a diesel ou a gasolina, a verdade é que se nós não fazemos esta reflexão, a história não nos serve para nada. Porque a história mostra que a primeira coisa que é necessário pensar em relação a novas tecnologias com um profundo impacto sobre a vida das pessoas é a possibilidade de elas serem mal usadas. E se nós retirarmos esta dimensão e perdemos a reflexão sobre essa dimensão, então, de facto, aprendemos pouco da história e temos pouca capacidade para compreender a realidade que nos coloca. Nós podemos achar que as pressões sobre o ambiente são prejudiciais e podem provocar alterações que põem em causa muita da vida sobre a Terra. É verdade. Mas é preciso explicar como é que nós vamos evitar que bilhões de chineses acedam a padrões de consumo mínimo. Alguém me há de explicar como é que nós podemos impedir que os chineses tenham carros e frigoríficos com a mesma densidade de carros e frigoríficos por população que nós temos. Alguém tem que me explicar como é que numa democracia, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, os eleitores votam a favor das gerações futuras contra as gerações presentes. O que muitas medidas, por exemplo, de contenção da energia e de destruição, nunca na história nenhum eleitorado votou pelo futuro em detrimento do presente. Em democracia, o eleitorado vota em função das condições de vida no presente. Se lhe disserem que tem que baixar o seu padrão de vida para garantir que as gerações futuras possam ter um padrão de vida semelhante,
Nunca nenhum eleitorado fez esta decisão, porque ela é contrária ao mecanismo hedonista fundamental do funcionamento das democracias, desde a Revolução Francesa, a felicidade terrestre. Estas questões têm que ser pensadas, porque isto não vai com vontade. Isto não vai com vontade, nem vai com propaganda, nem vai com boas intenções, nem vai com moral, não vai. Vai só se houver um debate cívico com a intervenção de todos e que tenha reflexo no plano político e na consciência dos cidadãos, porque quem vive em democracia vive dentro de uma escolha cultural que não é natural. Ou nós somos capazes, dentro dessa escolha cultural, de manter um padrão de reflexão sobre o que acontece à nossa volta, ou então tudo, inclusive as novas tecnologias, são utilizadas em função das relações de força já existentes e dos mecanismos sociais que elas podem potenciar, nem sempre positivos para toda a gente. Eu lamento ter que fazer este papel, mas não haver esta reflexão, eu percebo que os operadores de telemóveis, é um exemplo que eu já dei numa anterior discussão deste género, não queiram perceber que o telemóvel é um instrumento de controle e não é necessariamente um instrumento apenas para as pessoas se informarem, que ele é utilizado por muitos jovens e adolescentes namorados para controlar namorados, não é? Onde é que tu estás? É a primeira pergunta que se faz num telefone. Quer dizer, eu percebo que não se queira refletir sobre isso. Eu percebo que não se queira refletir, se eu fosse dono de um operador de telemóveis, que pode não ser vantajoso pôr instrumentos de localização nos telemóveis, porque os instrumentos de localização permitem um mecanismo de controle mais eficaz sobre as deslocações. E percebo que eles não queiram defrontar a circunstância que os mais novos já vivem numa cultura em que a privacidade e um conjunto de valores culturais são pouco importantes em relação à nossa geração, ou à geração de muitos que aqui estão. Para quem valores como a privacidade é relevante. Nós estamos a criar uma geração que não se importa de se exibir em fotografias a partir dos 12, 13 anos, e depois, claro, fica muito arrependida aos 20 de as ter exibido. Mas a verdade é que, mas as perturbações o mundo que nós estamos a criar, se não refletimos sobre ele, pode ter efeitos muito perniciosos. Eu até acho que a professora Carlota deve... Eu até gosto de pensar que, de facto, uma idade de ouro venha aí a seguir. E há até razão em chamar a atenção para os padrões do passado. Por exemplo, os historiadores lembram-se das grandes fraudes com o canal do Panamá ou com o canal do Suez, que são muito parecidas com algumas fraudes contemporâneas. Portanto, há de facto uma recorrência histórica destes ciclos. Mas, se estes ciclos são vistos fora em particular daquilo que eu penso que está no cerne da história, que é a guerra e a paz. Nós somos uma geração que achamos que as guerras acabaram, porque não vivemos nenhuma verdadeira guerra. Não é verdade. Não é verdade. Não acabaram. Estão cá. São para os outros, para já. Mas podem ser para nós. Portanto, se nós não fazemos esta reflexão, temos dificuldade, podemos ter a idade de ouro e estourá-la, como muitas gerações fizeram no passado. A geração que entrou no princípio do século XX estava convencida que tudo era possível. As grandes realizações, a Torre Eiffel, as grandes realizações da arquitetura de ferro, o aparecimento de novos medicamentos, tudo isso. Mas um historiador tem a obrigação de lembrar que a história mostra maciças destruições até das tecnologias. A queda do Império Romano do Ocidente e os anos que se seguiram, os séculos que se seguiram, significaram uma perda maciça de tecnologias que eram conhecidas no mundo antigo. Farmacopeia, técnicas médicas, literatura, textos, tudo isso desapareceu e o que foi recuperado 1000 anos depois. 1000 anos depois. Portanto, a história não é uma seta de progresso para um futuro radiante. Pelo contrário, é Messi. Anda para trás, para a frente e para o meio, e nas democracias depende de nós. Isso é uma grande vantagem. E, portanto, usemos-la. Muito obrigado.